minhas conchinhas! Ai, minhas conchinhas, tudo bom com vocês? Hein? Espero que yes! No vídeo de hoje eu trago pra vocês o clássico vídeo de arrumando minha bolsa / mochila e o estojo pra 2024. Eu sei que eu tô postando esse vídeo em 2025, mas é porque em 2024 foi muita correria pra poder postar ele, mas tá aqui. E se você já gostou desse tema de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações pra não perder nenhum dos vídeos novos que vem por aí. Me sigam também nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui agora na tela. Estarão na descrição e no final do vídeo também, tá bom? E se você quer assistir, não mude de canal. Vamos lá, let's go! Minhas conchinhas e meus conchinhos, eu espero que vocês tenham gostado. Fofoletes para todos vocês e goodbye, até o próximo vídeo.